Bom, olá, meu nome é Irena Kate, sou do Novo Soul e hoje vamos começar o nosso primeiro podcast. O Novo Soul tem um propósito muito importante, trazer através dos testemunhos que nós temos um Deus vivo, poderoso, fabuloso, maravilhoso. E hoje com a gente aqui, a gente tem a pastora missionária Luciana Ramos. Acertei? É isso mesmo, muito bem. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada. É um prazer, um privilégio fazer parte desse começo. Estou me sentindo muito honrada, principalmente porque eu tenho certeza que o nome de Deus será honrado através desse começo, desse início. Então, muito obrigada pelo convite. Lu, aqui a gente quer contar um pouquinho sobre quem é esse Senhor maravilhoso a qual você serve. E você contar um pouquinho de tudo que ele já fez na sua vida. Eu sei que deve ter sido várias coisas, né? Muitas coisas ele deve ter feito na tua vida. Porém, a gente tem um tempo, mas eu queria que você trouxesse, desde o início, como foi? Como você conheceu Jesus? Ok, Irena. Bom, eu tô feliz ainda mais porque eu sei que gerar testemunho dói, mas eu sei do poder do testemunho, né? E a gente tem perdido um pouco isso. A gente tem perdido um pouco essa alegria de compartilhar testemunhos e quantas vezes o testemunho gera vida em outros. Então, eu vou começar então falando um pouquinho da minha história, né? Eu sou casada há 25 anos com o Cláudio, nós somos pastores. Hoje estamos mais no campo missionário, mas eu vim de uma família cristã. Meus avós e meus pais são presbiterianos. Eu vim de uma linhagem presbiteriana, né? Só que eu era uma criança muito esquisita. Eu já era uma criança esquisita. Porque eu acreditava que Jesus ele era mais do que aquilo que estava sendo me ensinado. Não desmerecendo meus avós, meus pais, os pastores, meus discipuladores, nada disso. Mas eu já era uma criança esquisita que aos 6, 7 anos eu já achava que era muito pouco Jesus. A gente fazia muito pouco pelo que Jesus tinha feito por nós, né? Que era ter morrido na cruz, enfim, nos dado o direito de ter uma vida. Então, quando criança, eu ficava encucada com a palavra vida abundante. E eu falava, não é possível que a gente aceita Jesus em nossas vidas, passa a ter uma nova vida e a gente fica dentro de uma igreja sentadinho, esperando Jesus vir buscar a igreja e cuidando da nossa fé, cuidando como se fosse um cristalzinho, né? E isso era o suficiente. E era o suficiente. Então eu já começo por aí, porque eu era uma criança muito esquisita. Na escola também eu era uma criança bem assim, diferente, porque eu tomava muitas dores, eu era muito. Tinha muita compaixão pelos meus amigos, pelas minhas amigas, chorava com as dores delas, assim, muito criança, né? Porém, tem um grande perigo quando você nasce em uma família cristã, né? Que aquela ideia de que filho de crente, crente é. Essa é antiga, né? Filho de crente, convertido é, enfim, entra nesse conceito de que a gente já nasce salvo, porque a gente tem os nossos pais convertidos, né? E eu tinha muito desejo de conhecer o mundo, porque daí veio a adolescência, veio, né, todas as propostas do mundo, e eu tinha muita vontade de conhecer também as coisas do mundo. E então, mesmo tendo esse lado diferente, de saber que Jesus tinha algo a mais para mim, de não entender muito, que era a ideia de criança, mas eu também queria conhecer o outro lado. E aí eu comecei a entender, anos depois, né, disso, que não adiantava só ouvir falar de Jesus. Chegou a adolescência, as propostas de escola, as propostas dos amigos. Hoje eu vejo uma grande maioria de filhos de pastores, porque hoje eu sou, né, uma pastora, filhos de pastores, filhos de líderes, traçando esse caminho. Porque, na verdade, a gente não é ensinado a amar Jesus. E tudo bem, também eu sou terapeuta hoje e eu sei que a gente acaba, os nossos pais nos dão aquilo que eles também receberam, né? Então a gente não aprende a amar Jesus, a gente aprende sobre um Deus punitivo.
Um Deus que sempre tá bravo lá em cima, esperando a gente pecar para vir aqui dar umas varadas na gente. Não sei se você se encaixa dentro disso, mas é um Deus punitivo, não é uma paternidade resolvida, né? Sim, sim. E com tudo isso eu acabei também arrumando um namorado. Chegou a fase da adolescência, eu não queria namorar meninos da igreja porque eu achava eles muito bobos. Eu achava eles bobos, eu achava eles muito, muito imaturos, né? Eu acho que por eu ser uma criança diferenciada, eu já era um pouco mais madura para minha idade. Então, eu fui procurar realmente isso no mundo, né? E aí fui conhecer um pouquinho da parte do mundo. E, Urena, tem uma coisa que me incomoda muito. Pode até ser que eu gere uma polêmica nesse podcast. Tudo bem? Lá, tudo bem, pode falar. Desviado. Ah, Não existe desviados. Porque não tem na Bíblia. Ou você é da luz ou você é das trevas. Não tem isso. O muro, ele já é das trevas, né? Então, isso também me incomodava, porque as pessoas falam, é desviada. Não, eu era das trevas mesmo, eu estava nas trevas, né? Porque fica mais bonito e nosso coração gosta de enfeite. Pode perceber, nosso coração ele gosta de enfeite. Então, ficava mais bonito, né? Dizer que estava desviada e não nas trevas. E literalmente eu nunca vi frutos de desviados, eu vejo frutos de trevas. Ou você está com Jesus ou você não está com ele. Não tem como você produzir meio termo, meia luz e meia trevas. E eu fiquei ali um tempinho muito curto. Meu tempo foi muito curto, assim, vivendo nessa questão desviados, né? sim. E aí eu conheci o meu esposo, com 17 anos. Nossa. Comecei a namorar bem cedo, nós nos envolvemos e a gente casou em 9 meses, com 17 anos. Ah, bem rápido. Bem rápido. Quando eu casei, eu entendi que ou eu colocava Jesus nesse processo, ou eu não ficaria nem um tempo casada. Porque não ia dar certo, eu sabia que não ia dar certo. Então, eu voltei para a igreja com 17 anos, já casada, e logo eu engravidei meu primeiro filho. Aos 23 anos, eu já tinha 3 filhos, um homem para cuidar, uma família para cuidar, e voltou aquele incômodo novamente, de que Jesus não era só aquilo que eu estava vivendo. Então, eu sempre tive esse confronto dentro de mim. Eu acreditava que tinha algo maior que eu pudesse viver. E aí veio minha primeira crise no meu casamento. E aí nós chegamos muito à beira do divórcio, com 5 anos de casada. Cheguei muito próximo do divórcio. Na minha terceira filha, a gente estava pronto para desistir. E aí eu fui e me dei mais uma chance. Naquele dia eu fui conhecer uma igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, eu encontrei o Jesus que eu tanto procurava. Mas assim, foi um momento de muita dor, num momento de muita luta. E aí eu fui conhecer esse Jesus que eu tanto queria conhecer. Nesse culto, eu me lembro que eu tive o meu real encontro com Deus. Não aquele que eu ouvia falar, mas aquele que de fato existia e existe até hoje. E eu me lembro que nesse dia eu me apaixonei por Jesus. Eu voltei para casa, conversei com meu esposo e falei para ele que eu não sabia qual era o rumo que ele ia tomar, mas que eu tinha entregue a minha vida para Jesus, que deu um susto a ele. Porque é muito diferente você viver Jesus e você viver a religião. Sim. E eu estava vivendo a religião. Então eu não tinha um comportamento de uma mulher sarada, curada, de uma mulher cristã, de uma mulher segundo o padrão do céu, dentro da minha casa. Mas para ele eu era convertida. Puxa, isso é forte, né, Lu? Porque é essa diferença, né, de acharem que você é cristã, uma mulher cristã, e você efetivamente ser. Exatamente. Mas é um peso que a religião nos coloca. É um peso, é uma máscara, que é muito difícil de você se libertar dessa máscara. Você precisa ter um padrão. Então, dentro da igreja eu colocava uma roupa, mas em casa eu tinha uma outra roupa. Né? Outra coisa que não entra na minha cabeça e já não entrava era justamente isso, era uma vida, a minha vida secular é uma e a minha vida na igreja com Deus é outra. Então era como se tivesse 2 roupas, né? 2 guarda-roupas. E como? Se é uma única vida, né? Então na minha cabeça não entrava isso, mas eu não sabia por onde começar. E foi aonde iniciou o meu processo de não conhecer Jesus só de ouvir falar,
mas de andar com ele. Foi em 2005. Isso aconteceu. E aí você começou a conhecer esse... Aí eu comecei a não mais conhecê-lo de ouvir falar, mas de andar com ele. E aí foi começando o meu processo de me apaixonar por Jesus. Aquela paixão, aquele fogo. Eu queria pegar um microfone e sair contando para todo mundo. Eu andava com camiseta que falava de Jesus. Eu queria ganhar mulheres para Jesus dentro do ônibus. Eu sei que com menos de 9 meses eu estava com um grupo de quase 50 mulheres. Puxa. Eu evangelizando 50 mulheres. Sabe aquele... O fogo ardia continuamente, como a palavra de Deus fala, né? E com tudo isso, meu processo também de restauração do casamento, de restauração da minha vida. E eu comecei a viver os milagres que Jesus tinha para a minha vida, né? Então eu comecei a receber muitas palavras proféticas do tempo que eu estou vivendo hoje. Puxa. Esse tempo de hoje é um tempo... Sim. Você acredita em palavra profética? Eu acredito. Você acredita no profético? Eu acredito. Então, eu entrei num ambiente profético. Deus, ele mudou a minha vida. Ele me tirou de um ambiente e me levou para um ambiente profético. E eu tenho certeza que toda palavra profética liberada num ambiente profético se torna destino. Conta um pouquinho, porque pode ser que quem esteja nos ouvindo não entenda muito bem o que é esse ambiente profético, o que é essa palavra profética e como foi para você. Como Deus se moveu nesse ambiente profético na sua vida. O ambiente profético, eu posso dizer que é céu na terra. O profético, né? A palavra profética, ela gera vida dentro da gente, né? O que é o profético? O que é o profetizar, né? Para que serve a palavra profética? Ou ela te exorta, ou ela te direciona, ou ela te consola. Um desses três. É uma junção de tudo isso num ambiente. Como que a gente gera um ambiente profético? Trazendo a presença de Deus. E eu estava dentro de um ambiente profético. Eu estava ali num lugar que estava sendo gerados 5 ministérios ali, né? Tinha o pastoreio, tinha o mestre ali me ensinando, tinha o profeta me falando, tinha o evangelista também cuidando da parte dele, e tinha o apóstolo tendo uma visão geral de tudo isso. Então eu estava vivendo dentro de um ambiente profético. E eu gravei essa frase em 2025 e eu vivo nela. Palavras proféticas liberadas num ambiente profético se tornam vestíbulo. Que é o que eu estou vivendo hoje. E aí eu comecei a receber as palavras proféticas de que Deus não estava me gerando para dentro da igreja. E eu via isso com muito amor, né? Não é errado estar dentro da igreja, pelo contrário, nós precisamos estar no corpo e seguidos no corpo. Mas a palavra que eu recebia é que eu ia ser formada e forjada para fora. Que o que Deus estava gerando dentro seria para impactar as pessoas fora, que ia ser para as nações. Era isso que eu ouvi. Isso há quanto tempo atrás? Em 2025 eu comecei a receber essas palavras. 2005 eu aqui bem, né? Porque por 16 anos eu fui trabalhada para este tempo que eu estou vivendo agora. Que é o tempo do processo, a qual ninguém gosta de viver. Nossa, eu vou precisar perguntar uma coisa para você. Porque hoje está em alta, né? De repente, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, mas tem um filme hoje, A Forja, né? Então, eu posso dizer que você foi forjada. Forjada para esse tempo. Aonde? Dentro da igreja. Obedecendo o discipulado, obedecendo aquilo que realmente precisava acontecer, só que eu ia um pouco mais além. Eu estava feliz, eu estava agradecida, mas eu não estava satisfeita. Eu sabia que tinha mais. E aí um dia, eu nunca esqueço esse dia, foi aonde tudo começou. Eu estava em um lugar e eu estava lendo um livro. Eu não sei se você já ouviu falar desse livro, Generais de Guerra não, mas ele fala dos avivalistas, esse livro, dos acertos e dos erros desses avivalistas. E eu me apaixonei por uma mulher que se chama McPherson. Chamava McPherson, né? Essa mulher era uma avivalista e eu me encantei com a história dela. E quando eu fechei o livro, eu falei assim, Deus, quanta admiração eu tenho por essa mulher. E na hora, de uma forma muito audível, o Espírito Santo me disse,
por que você só anda no campo da admiração e não entra pro campo da experimentação? Uau! Uau! Comigo o Espírito Santo não tem muito essa de delicadeza, não. Eu sempre venho em forma de vento impetuoso. Eu acho lindo quando ele sopra, as pessoas falam assim, eu tive uma experiência. E o Espírito Santo soprou, né, sobre mim. Eu quero sentir esse sopro, porque até então eu só sinto o vento impetuoso. E ali Deus me deu, assim, com muita clareza que eu precisava encontrar um lugar e formar um quarto de guerra. E esse quarto de guerra entrariam os mais improváveis que você pudesse imaginar. Porque aquilo que ele estava gerando em mim, ele geraria em outras pessoas. Eu ia provar dos milagres, eu ia provar do céu na terra naquele lugar. Em menos de 20 dias eu conheci um rapaz que a mãe dele dizia que era impossível ganhar esse rapaz para Jesus. Mas que Deus tinha dito a ela que eu ganharia ele para Jesus. Desafio, hein? Muito, muito. Então eu fui pregar a palavra, eu fui pregar Jesus para esse rapaz. Me lembro até hoje, a primeira pergunta que ele me fez. Ele falou, tudo bem, se eu aceitar o seu Jesus, o que eu posso e o que eu não posso? E era como que eu ia ter essa resposta se eu não tivesse provado do amor de verdade. Se eu estivesse no campo da religião, eu não teria resposta para isso. E eu me lembro que eu disse a ele, Ricardo, não é sobre o que eu posso e o que eu não posso. Você pode tudo. O evangelho não é sobre isso, mas é sobre o que traz vida e morte. Vamos conversar sobre isso? E aí ele se encantou com essa pergunta e a gente começou ali, ele começou a me dar mais oportunidade de falar para ele. E ele se converteu. Ele aceitou Jesus. Só que ele recebeu Jesus de uma maneira tão extraordinária, tão assim apaixonante, que aquilo que estava dentro de mim realmente foi para a vida dele, que era isso, né? Era literalmente tirar do império das trevas e trazer para o reino da maravilhosa luz. Ricardo tem uma casa que tinha um porão. Quarto de guerra, água pro porão. Uau! E aí, nesse quarto de guerra, nesse porão, juntaram-se os mais improváveis que você pode imaginar. E ali nós tínhamos somente hora para entrar. Nós entrávamos toda sexta-feira, 10 horas da noite. E a gente não tinha hora para sair. A gente começou a provar e a experimentar de céu na terra dentro de um quarto, num porão de uma casa. Eu me lembro que uma vez a gente quis sair, era 1h da manhã, a gente quis terminar o que estava acontecendo e nós fomos impedidos pelo Espírito Santo de pôr o nosso pé para fora. Tudo era muito real, tudo foi muito real. Houve batismo no Espírito Santo, houve curas, houve milagres, tudo que você podia imaginar. Só que o que acontecia dentro do quarto de guerra? A gente não tinha uma ordem, que a igreja que a gente coloca, sabe? 3 louvores. E eu acho isso incrível. Não estou falando que a ordem do culto não precisa existir, né? Mas a gente provou um Deus que não estava dentro de uma caixinha. Mas a gente começou a provar o que estava fora, né, daquilo do nosso alcance. E a gente começou... Ali, Jesus, ele incendiou todo o quarto de guerra e cada um foi para um lugar. Incendiar outras pessoas. Meu Deus. E aí eu comecei a viver exatamente o que eu estou vivendo hoje. O chamado que veio para minha vida hoje foi exatamente agora as nações, né? Que é onde eu cheguei hoje. Meu Deus, que história linda. Esse Deus vivo, né? E que faz e que opera milagres e faz maravilhas. É um pouco disso que a gente quer transmitir, né, para todo mundo, todas as nações, né? E como é importante ouvir o seu testemunho de dizer que sim, eu errei, eu saí, mas eu fui e eu o encontrei. Sim, sim. E você compartilhou, você permitiu que ele usasse a sua vida para que outras vidas fossem tocadas. Sim, Brena, sabe qual é o nosso grande risco, perigo? A gente quer levar pessoas para um lugar que a gente não conhece em Deus. Às vezes eu estou aconselhando algumas mães e elas cobram seus filhos de devocionais. Elas cobram seus filhos assim, você não fez essa devocional. E aí vem e fala, pastora, meu filho não faz a devocional. E quando eu vou conversar com ela, nem ela mesma faz. Então como que você vai levar alguém para um lugar que você não conhece?
Nunca você vai levar alguém para um nível de intimidade que nem você tem. Isso a religião nos mostra. Isso é uma capa que nós costumamos usar. Eu digo costumamos porque todos nós usamos. Sim. Né? E quando eu fui aquecida por esse evangelho, não emocional, mas o evangelho de Cristo, porque esse é o evangelho de Cristo, né? Muitas pessoas me perguntam também, pastora, qual é o meu chamado, qual é a minha identidade? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? E a gente fica numa busca desenfreada por essa identidade. E até erramos, muitas vezes trazendo tanto conteúdo para dentro das igrejas, para o nosso meio cristão, né? De várias identidades, a gente busca muitas vezes ser super crente, a gente busca muitas vezes ser super prósperos, a gente busca muitas vezes ser super feliz. Esse não é o evangelho de Cristo. Porque no meio nós vamos ter aflições e são justamente elas que nos faz conhecer de fato quem é Jesus. E não só ouvir falar, mas provar dele. E ser aquecido. E ter essa chama, esse fogo ardendo continuamente. Porque o que a Bíblia fala? Ali no sacerdote, ele precisava limpar o altar, porque o fogo já estava pronto. Hoje é a mesma coisa. Existe um fogo preparado por Deus, mas o altar precisa estar limpo. Não tem como ele jogar fogo num altar sujo. E muitas vezes nós nos sentimos frios, cansados, emocionados, em busca desenfreada de uma identidade que já está em Cristo. A nossa identidade é Ele. Ela já existe. Ela já Ele existe. já existe. Ele já fez toda a obra, né? Exatamente. E a gente não precisa criar nada novo. É simples. É simples, mas é desafiador. Porque existe a identidade em Cristo e existe o propósito. Pastora, mas e aí? E o propósito, Irena? O que é o propósito? Isso é uma pergunta que hoje, na cabeça de muitos dos crentes, é o que fala muito, né? Mas qual é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Mas o propósito, quando a gente entende do propósito, ele é libertador. O propósito é um, chamado é outro. Propósito é universal. 1 Pedro vai falar isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós somos um povo adquirido. A Bíblia fala isso, o Senhor fala isso. Para quê? Para a gente fazer exatamente aquilo que Jesus fez. Ele é o modelo. Então o propósito ele é universal. O chamado ele é específico. Sim. Poxa, então eu preciso estar aquecido para falar de Jesus para outra pessoa. Sim, eu volto lá naquilo que eu falei agora mesmo, anteriormente. Eu preciso conhecer esse lugar para me levar a outros. Sim. Eu preciso estar alimentado, né? Eu preciso ter vivenciado, eu preciso ter sido forjado. Sim. Eu preciso entregar, né? É igual vaso, né? Se o meu vaso não estiver cheio, como que eu vou enterrar? E é aí que entra processo. Que é uma coisa chata de falar, ninguém quer viver processo. Processo dói, processo machuca. A minha filha, ela tem 19 anos. E ela disse um determinado momento da vida dela, acho que ela tinha uns 12, 13 anos, que ela queria mudar o nome dela para processo. De tanto que eu falava de processo para ela. Ela ficou super chateada. Mãe, você só fala de processo, eu tô de saco cheio de processo. Com 12 anos de idade. E aí filha, você vai sair de processo e entrar em outro. Porque nós estamos em processo o tempo todo, né? Mas não adianta a gente pular etapas. E hoje que a gente muitas vezes nós vemos esse fogo se apagando, essa chama, né, se apagando, porque nós não queremos respeitar o processo, porque a gente vive na era do ativismo. A pressa por tudo, né? Um nível de transformação que tem que ser amanhã. Hoje eu aceitei Jesus, amanhã ele já me transformou. Então não. Quem olha hoje para mim e para o meu esposo, pensa que a nossa vida sempre foi linda. Nosso casamento sempre foi consolidado. Não. E Jesus ele sempre vai trabalhando por processos para te levar para o seu destino. Então hoje, né, agora falando um pouquinho da minha realidade, hoje estar no Marajó cuidando de famílias improváveis é porque o Senhor me habilitou, me autorizou para estar por conta do processo. Maravilhoso.
Você fazer parte do que Jesus está fazendo é maravilhoso. Maravilhoso, porque assim, é real. É algo real que você tem que ter vivido e você tem testemunho para falar e você consegue estar, a gente fala muito de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, mas sentir o que o outro sente sentado numa sala com ar-condicionado é fácil, né? Sentir o que um casal sente quando está em crise no casamento, com o seu casamento. Nunca tive passado por uma crise. Sim, de repente pode ser fácil, mas agora ter vivenciado, ter lutado e não ter feito esse processo sozinho, que eu acho que o fundamental para nós cristãos é justamente saber que os processos a gente não faça sozinho. Não passa. O Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar acerca de todas as coisas. Só que a gente se esquece do papel do Espírito Santo em nossa vida. E ele está para nos ajudar acerca de todas as coisas. A Bíblia não fala que são algumas coisas. Todas as coisas. O Espírito Santo está para nos ajudar, para nos aquecer. É dele que vem. Sim. É a intimidade com ele, é a interação com ele. Mas como ser íntimo de alguém que está tão longe da gente? Né? Que a gente só ouve falar. Então, o testemunho das pessoas nos aquece. Sim. Mas o nosso nos mantém viva. Nossa, que maravilhoso. Vou usar essa frase. Vai, Durões. Mas é isso. E eu sempre dizia isso ao Senhor. Quando eu comecei o meu processo de desejar intimidade, ainda que eu nasci numa família cristã, talvez esse podcast vai ajudar muitos no sentido de eu nasci cristão, né? Eu nasci num lar evangélico. Eu gosto muito de ouvir testemunho de pessoas improváveis. E às vezes nós, que nascemos numa família cristã, achamos que nós não temos um testemunho. E isso foi tirado de dentro de mim, né? Eu precisei realmente conhecer Jesus. Eu precisei realmente fazê-lo de meu melhor amigo. Eu precisei de verdade experimentar Jesus. E a gente quer estudar Jesus. Vai. É maravilhoso estudar a Bíblia. A Bíblia é inerrante, a Bíblia é imutável. Não existe outro livro capaz de mudar a nossa vida que não seja a palavra de Deus. Não tem. A gente usa livros para referências. Eu sou a doida do livro, sou apaixonada por livro. Então a gente usa livro para a gente aprender mais. Mas era nosso norte, a palavra de Deus é nosso norte. Não tem como a gente ser mudado se a gente não ter a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. E ela que vai nos mudando. Mas é tão incrível quando a Bíblia te lê. Uau. Quando a palavra nos lê. E aí, para mim era muito maravilhoso levar a Bíblia para a igreja debaixo do meu braço, mas não tinha comunhão com ela, não tinha nada. E hoje não. Hoje você viver de fato aquilo que está escrito na Bíblia. Sabe? No chamado missionário agora, mais no campo, mais em Marajó, eu sinto em minha pele aquilo que até já compartilhei com você. Quando o apóstolo Paulo fala que ele fez de tudo para salvar os rios. Você viver a Bíblia, você viver essa experiência de fazer de tudo para salvar alguns, é maravilhoso. E Lu, me fala uma coisa. Já deu para entender todo esse percurso que Deus te forjou, né? Te transformou sua vida, sua família. A gente fala muito de ministério, né? Você hoje é uma pastora, seu esposo um pastor, já pastorearam a igreja. E hoje, depois de toda essa vivência, depois de quase 20 anos de toda essa trajetória, para onde o Senhor te levou hoje? Para onde o Senhor anda movendo o seu coração e a sua vida? Então, Irena, lembra que eu falei um pouquinho atrás que toda palavra profética em um ambiente profético se torna, né, declarada em um ambiente profético se torna um destino? Então, hoje eu estou vivendo uma das palavras que eu recebi, né, há 10 anos atrás, em um culto comum, normal. Deus usou uma pessoa, uma profeta, né, uma mulher. E ela disse que me via em
em púlpitos simples, com pessoas simples. Principalmente, ela falava muito sobre mulheres improváveis e que Deus ia me preparar para esses lugares, esse lugar. E esse lugar, ele tinha muita água, ele estava rodeado de água. E ela me via pregando justamente nesse lugar. Não entendi, porque a gente tem o costume, né, de receber a palavra profética, já idealizar o lugar, como é que vai ser, e a ansiedade toma conta, você já acha que é amanhã que vai acontecer, né? Então, eu não tinha muita ideia do que iria acontecer. E aí, num determinado momento, desses 10 anos aí para frente, Deus me deu uma visão e um projeto. Enquanto eu estava em casa, ele me deu um projeto que se chama Café com Armas, que é um projeto com mulheres. E ele dizia que esse projeto teria uma direção muito pontual, que era ajudar mulheres mais improváveis a tornar seu corpo, alma e espírito a glorificarem a Deus. Tá? Era uma junção de corpo, alma e espírito para glorificar a Deus. Foi aí que começou a minha parte profissional. Até então eu era coordenadora de um hospital, e aí eu passei a me identificar, a estudar um pouco mais sobre a mente, e aí foi onde entrou, né, a minha formação em psicanálise, psicologia, e porque eu queria ser uma profissional missionária. Eu queria que a minha profissão servisse ao reino de Deus. Né? Não que eu ficasse rica, mas que atingisse de alguma maneira o reino de Deus, porque eu tinha isso na minha mente, que em alguns lugares eu não entraria como pastora, como líder, como uma filha de Deus. Por mais que a nossa identidade esteja muito bem certa dentro de nós, mas existem alguns lugares que a gente precisava ser estrategista. Deus me deu o café com elas, e junto com o café com elas, eu fui convidada para fazer parte de uma missão, de uma equipe missionária. E foi aí onde tudo começou. A missão seria em Marajó. E aí eu fui, há 4 anos atrás, para o Marajó e conhecer a realidade daquelas pessoas. Uns ribeirinhos é um povo que eu amo, meus olhos assim brilham porque eu sou apaixonada por eles. Mais apaixonada ainda pelo que Jesus está fazendo em Marajó. Né? A gente tem um olhar de que das coisas ruins que acontecem lá. E de fato acontece. De fato lá, sim, nós temos muita coisa ruim, mas nós também não podemos tirar os olhos daquilo que Deus está fazendo. E eu não quero ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Então, no primeiro ano eu fui conhecer o Marajó, conheci um casal que eu sou apaixonada, que é o Paulo e a Priscila, e a Natália, uma família missionária, que deixaram a sua vida aqui e foi para o Marajó implantar uma casa de acolhimento, que é a CAEG, é o orfanato, né? Que hoje a gente não chama mais de orfanato, a gente chama de casa de acolhimento. E essa casa de acolhimento, ele tem o grande desafio de acolher mesmo as crianças em estado de vulnerabilidade no Marajó. Então, hoje nós cuidamos dessas crianças, e eu digo nós, porque eu estou fazendo missões lá, estou ajudando eles com esse projeto. E no primeiro ano eu fui uma vez, no segundo ano 2, no terceiro ano 3, e agora estou indo aí para 4 vezes, né, no ano. Inclusive eu estou indo agora de novo para lá, né? E Deus me deu a ideia de levar o café com elas para lá. Então hoje nós temos o café com as ribeirinhas. Que lindo! E literalmente aquilo que Deus falou aconteceu. Então como que eu consigo transmitir o amor de Deus para as ribeirinhas? Lavando roupa com elas no rio. É aí que entra as improváveis. E nós temos uma visão de reino de Deus, de multidão, da gente estar mesmo ali dentro da igreja, dos favoráveis, e acabamos nos esquecendo daquilo que Deus está fazendo com as pessoas tão distantes de nós, uma realidade tão distante de nós, né? Então, eu tenho feito esse projeto lá para as ribeirinhas com esse intuito. Ajudar essas mulheres a entender que corpo, alma e espírito delas podem glorificar Deus e devem glorificar Deus. Na linguagem delas. Sim. E não na nossa. E aí foi onde eu falo muito isso, por onde eu passo, eu prego essa palavra, que nós estamos vivendo uma fase, Irena, do alto envio. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? O alto envio, eu faço aquilo que me traz prazer. Mas o envio do alto, eu faço aquilo que o Pai manda fazer. E isso não tem a ver com voluntariado. Só que eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu provo desse amor. E aí eu não quero mais que fique em mim.
Eu quero que alcance aqueles que Deus nos colocou na mão para a gente cuidar. E o meu campo missionário hoje é o Marajó, é a CAEG, é as crianças de lá também, são as mulheres, são as famílias, né? Agora eu estou indo mais com meu esposo. Então, eu entendi o que Jesus fez, Irene. Eu entendi que Jesus curou minha casa, curou minha família, para que eu pudesse mostrar um padrão, não um padrão religioso, nem um padrão da sociedade, mas um padrão do céu. É o padrão do céu, é o céu na terra. Nós não estamos aqui para a gente implantar padrão da terra, nós estamos aqui para plantar o padrão do céu, a visão do céu, acerca da nossa família, acerca da nossa vida, acerca daquilo que nós temos como chamado. Então, toda essa alegria no meu coração que hoje eu carrego, eu acordo todos os dias feliz, eu acordo todos os dias perguntando, Jesus, quem nós vamos amar hoje? Né? Hoje eu deixei o consultório por uma direção de Deus, para que eu usasse mesmo a minha profissão lá, com eles, com as pessoas que Deus tem colocado em nosso meio. O Café com Elas também está sendo conhecido em igrejas. Nós não temos uma placa que fale, olha, o Café com Elas é de tal placa, tal denominação. Nós não levantamos uma placa, nós levantamos a placa do Reino de Deus. Essa é a nossa ideia. É juntar isso, é não competir com ninguém, é não se comparar com ninguém, mas é levar a visão do Reino de Deus aonde o Senhor nos determinar. Então, o projeto Café com Elas, graças a Deus, está crescendo, está sendo mais conhecido agora, e a gente está conhecendo as amigas de Deus. Conta um pouquinho sobre o Café com Elas. Ele funciona aqui no estado de São Paulo também. Sim. E como que funciona? Como se alguém, de repente, está assistindo a gente, quiser falar, olha, eu quero conhecê-las, eu quero participar, como que eu posso ajudar? Nós temos uma equipe, nós levamos o Café com Elas para a igreja, acompanhamos com mentorias, né? Fazemos os primeiros, porque o Café com Elas é um projeto de mesa. Mesa cura, mesa restaura, na mesa nós estamos no mesmo nível. Então, o Café com Elas é um projeto de mesa. Sentar à mesa com as amigas de Deus, sermos curadas, sermos mulheres posicionadas. Então, a gente implanta na igreja, treina as líderes mesmo da igreja e elas dão continuidade. É um projeto itinerante, não é um projeto que a gente vai e fica, né? Algumas igrejas eu acompanho muito de perto, acabo dando mentoria, mas a ideia cada igreja faz da sua maneira, dentro da sua cultura, né? Porque a gente não deseja mudar a cultura de lugar nenhum e dentro de uma igreja, né, de forma invasiva. Mas a gente deseja unir as amigas de Deus. Trazer de volta aquilo que a gente já conversou um pouquinho hoje, a identidade. A identidade de Cristo. A identidade de Cristo. Não faz sentido a gente ser curado e não curar outras pessoas. Não faz nenhum sentido a gente ser transformado e não transformar a vida de outras pessoas. Esse ano, no Café com Elas, nós trabalhamos com o tema que haja transformação e comece em mim. Precisa começar em mim, né? E quando eu tive essa experiência com Deus, de avivamento, primeiro dentro de mim, eu perguntei ao Senhor, principalmente acerca de Marajó. É muito grande. Marajó tem 17 municípios, todos eles passando pelo mesmo nível de dificuldade. Nós estamos em 2 municípios, Melgaço e Afuá. Agora que a gente está conseguindo implantar a segunda casa de acolhimento e ganhar ali a comunidade também, a confiança da comunidade. Quando eu perguntei ao Senhor, não tem como a gente ganhar a todo mundo, baseado na fala do apóstolo Paulo, no versículo do apóstolo Paulo. E o Senhor me disse, não tem isso, mas tem como vocês mudarem o mundo de alguns. Então é isso que Deus faz em nós, é sobre esse evangelho, é o evangelho de fazer primeiro em mim, depois através de mim. Sim. E é isso que está acontecendo na minha vida. Então, hoje, eu permaneço avivada com tantos anos de conversão, eu permaneço avivada porque eu sei que através da transformação de Cristo em mim, é o que vai avivar, o que vai ganhar outras pessoas, é o que vai povoar o céu. É isso que nós estamos aqui fazendo, né? É o versículo que você falou, né? De que fazer de tudo. Sim. Tudo que eu posso fazer para que alguns sejam simples, sim, né? Porque alguns sejam resgatados e tirados desse lugar de trevas, sim, e mostrar que sim, existe um Pai, existe um Deus, exatamente, Cristo vivo,
que ainda cuida de nós, sim, que morreu por nós. E de tudo isso, Irena, não é fácil a vida missionária, não é os níveis de renúncia, né? Muitas vezes eu tenho muito medo de cobra, eu tenho muito medo de água. Nessa última viagem missionária, eu fiquei a 30 centímetros de uma jararaca. É horrível essa sensação depois de você saber que ali você poderia ter morrido, porque eu estava dentro da mata amazônica. Então, assim, só que quando você chega do outro lado, em uma comunidade que não chega ninguém lá, as pessoas não vão até lá. E você sabe que mais de 30 pessoas aceitaram Jesus. Eu chego nas comunidades, as pessoas não me pedem comida. As pessoas me pedem Bíblia. As pessoas pedem Bíblia, Helena. Eles estão com fome e sede de Jesus. Só que quem vai? E como vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não tem quem envie? O envio hoje ele está se perdendo. Porque não tem quem vai, não tem quem envia. E fica dessa maneira, né? Então, mas tudo aquilo que Deus falou há 10 anos atrás está acontecendo agora na minha vida. E eu estou muito feliz por isso. Eu me sinto avivada todos os dias. Eu quero acordar todos os dias para perguntar para Jesus o que o Senhor está fazendo. Não me deixa fora. Não me deixa fora. E quando eu penso que eu estou saindo fora, eu quero voltar. Né? Eu mesmo me trago de volta e falo, Jesus, faz algo novo em mim. Não quero conversar com ninguém sem ter uma experiência para contar para essa pessoa. Uma experiência pessoal. Uma experiência minha. Eu não quero viver de experiência do outro. E é possível. É possível. Que lindo, que lindo. Que lindo esse mover do Senhor na sua vida. Né? Que lindo saber que Ele continua fazendo, né? Que a obra dele nunca vai parar. De maneira nenhuma nunca vai parar. A gente só precisa realmente fazer o que você disse, se dispor. Se dispor. Se eu não for, outra pessoa vai. A obra dele não vai parar porque é dele. Se a gente não fizer esse podcast, outra pessoa vai fazer. Só que é tão bom quando a gente participa daquilo que ele está fazendo. Sim. É para isso que ele nos avisa. Maravilhoso. Aquilo que ele está fazendo. E Lu, para a gente conseguir encerrar, dá uma vontade de a gente ficar conversando. Tem boa experiência, né? Sim. Mas vamos dar oportunidades outras para você vir contar mais relatos. De repente, que você vivenciou os seus filhos lá em Marajó mesmo. Tem muitos testemunhos de Marajó. Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Vai trazer você de novo aqui. Queria que você deixasse uma semente, uma palavra, né? Olha para aquela câmera ali, se conecte com o pessoal que estiver assistindo a gente. Deixe uma palavra de avivamento. Esse avivamento que tem no seu coração, que dá para ver nos seus olhos. É assim, é nítido e ver o amor que você tem pela obra do Senhor, pela vida de todas as pessoas que Ele colocou nas tuas mãos, para que as pessoas lembrem-se desse Deus maravilhoso com seus irmãos. Vamos lá, então. Bom, eu vou deixar para você que está em casa algo que foi a construção do meu chamado e que me mantém viva até hoje, que está em Atos 1:8, que fala assim, mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O meu desejo, o desejo do meu coração, o desejo do coração de Deus foi que Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu a mim e a você para ser testemunha dele. Primeiro em Jerusalém, na sua casa, onde você está inserido, Judéia, ao seu redor, Samaria e, como está acontecendo comigo, os confins da terra, aonde o Senhor nos leva. Mas para isso você precisa ter o poder do Espírito Santo. Você vai receber o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo a gente só recebe quando a gente está inserido na palavra, quando nós temos nossa identidade em Cristo Jesus e quando a gente é enraizado nele. Por isso, fica firme, seja avivado, busca por intimidade, não se perca no teu chamado, na tua caminhada e pode ir, porque Deus tem muito para fazer, primeiro em nós, depois através de nós. Eu desejo do fundo do meu coração que você se perca nos testemunhos que você vai contar de tantas pessoas que Deus vai colocar perto de você. Eu queria deixar essa frase que eu levo para a minha vida, que é a frase do Café com Elas, que é que nós não temos condições de salvar o mundo, mas em Deus nós temos condições suficientes
de mudar o mundo de tantas pessoas. Então, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e que você fique aí com seu coração em chamas por conhecer muito mais daquilo que Deus tem para fazer em você em primeiro lugar. Amém. Amém. Lu, obrigada. Obrigada por me agir o seu coração. Você aí que está acompanhando nossos podcasts, entra aqui no nosso canal, veja, temos outros testemunhos, coloque aqui os seus comentários, conta pra gente o que você está achando e peça mais, indique pessoas. O Novo Sol está aqui para isso, para aquecer o coração de todos aqueles que hoje ainda não entenderam esse Deus vivo, Jesus, que nós servimos. Um beijo grande, Deus abençoe.